sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 19. Quando eu citei aqui o quanto é importante a gente estar atento, buscando a direção, buscando em oração continuamente, buscando o Espírito Santo de Deus, porque quando o Senhor falou com Gideão, vem aqueles 7 anos de perda, 7 anos sendo saqueados, sendo roubados. Pode colocar esse ar gelado, viu? Está quente, não está, gente? Pode colocar isso aí para... Colocou? 7 anos, pode sentar os obreiros, 7 anos perdendo, 7 anos sendo saqueados, 7 anos tendo que esconder sua produtividade, sua produção, porque se não escondesse a sua produção, os midianitas vinham e saqueavam, destruíam, roubavam. Quando o Senhor falou com Gideão, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou com ele: Deus é contigo, guerreiro valente. Você vê que ele já tinha um espírito bom, um espírito guerreiro, ele era valente, mas não mudou nada. Nada mudou. Entende o que eu quero dizer? A pessoa pode ter o espírito guerreiro, pode ter o espírito valente, pode ter, mas se Deus não operar, se o Espírito de Deus não estiver dirigindo a pessoa, nada acontece. Ela pode ser guerreira, ela pode ser valente, ela pode ser uma pessoa determinada, pode ser uma pessoa otimista, uma pessoa positiva, mas nada acontece. Mas quando Deus colocou, o Espírito de Deus veio e se apossou de Gideão, tudo mudou. Você vê que o Espírito entrou nele, o Espírito tomou de uma força muito grande, e não só da força para ir fazer o que era necessário, aquele desafio que tinha, mas como a aprovação de Deus, a bênção de Deus para vencer aquela situação, a bênção de Deus para reverter aquela situação. Amém, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Agora está ou não estava? Não estava, porque eu senti que o som abriu aí agora. Olha o quanto é importante, nós estarmos em oração, unidos, buscando a direção de Deus. Olha o que eu vou ler com vocês. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia... Na verdade está essa palavra vidente, porque o vidente era o profeta, tá? Mas não é essa coisa que você vê por aí hoje não, tá? Não confunda as coisas não, viu? Aliás, é a maior idiotice que pode acontecer a pessoa buscar previsão de futuro em quem não tem futuro. Entendeu? Como é que vai buscar saber do futuro naquele que não tem futuro? Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados ou da idolatria e buscou a Deus de todo o seu coração.
Nós precisamos estar atentos, muito atentos, porque às vezes o que acontece, nós plantamos coisas boas, nós colhemos coisas boas, amém? Mas o que nós fazemos de errado, nós vamos colher também. Por isso que nós temos que buscar a direção de Deus para termos mais acertos do que erros. Porque nós plantamos coisas boas, nós buscamos a Deus, a direção de Deus, nós vamos colher coisas boas. Mas se nós plantamos coisas que desagradam a Deus, também virá colheita. Então olha o que o Senhor está dizendo, ó. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês para sempre, que derem um verdadeiro veredito. Estará com vocês sempre que derem um verdadeiro. Se vocês forem justos, se forem retos, julgarem com integridade, Deus vai estar com vocês. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem a injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também, volta aqui, por favor. Diga comigo: o Senhor nosso Deus não tolera nem injustiça, pense nisso, tá? Eu estou sendo injusto com alguém? Não quero ser injusto com ninguém. O Senhor não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Passa. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: você deve servir com fidelidade e com um coração íntegro no temor do Senhor. E cada causa que chegar a vocês da parte de seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, seja de questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor, ao contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão com os oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem, diga comigo, corretamente. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, o meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra.
Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. Repita isso comigo, por favor. Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado ou seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, diga comigo, e o Senhor o ajudou, Deus os afastou dele. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente um soldado disparou o seu arco, como está escrito ali, gente? Ao acaso, e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e teve assim o rei de Israel. O rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e até o pôr do sol ele morreu. Leitura um pouco extensa, mas eu só quero mostrar uma coisa importante para você. Você vê que a história, falando aqui de Josafá, você vê que o que ele fez de certo, Deus o abençoou. Quando fala que ele se aliou, começa a primeira leitura, o Senhor questionando ele se aliar a ímpios. Ele se aliar a ímpios. E esse se aliar a ímpios, o Senhor estava se referindo. Você vê que Josafá, ele não pediu a orientação, ele não parou para orar e perguntar ao Senhor como era de praxe os homens de Deus fazer, né, como Davi sempre fazia, outros heróis da fé sempre fazia. Senhor, eu devo ir à batalha contra fulano de tal, Senhor, eu devo fazer isso, Senhor, o Senhor vai ser conosco se nós formos fazer isso, buscar a direção. E ele não parou para buscar essa direção, se ele deveria ou não deveria, até porque nós meditamos ontem na Santa Ceia, nós meditamos que Acabe se tornou um homem que as suas práticas eram detestáveis, repugnantes, abomináveis aos olhos do Senhor. E ele se uniu em laços de casamento, porque os seus filhos, o filho de Josafá e os filhos de ambos se casaram, então eles se uniram através de laços de casamento, não só laços de casamento, mas como ele se uniu em aliança para ajudar Acabe na guerra contra o rei da Síria. Deus não queria isso. Isso não era de Deus. Isso não era de Deus. E aí é que está o problema, quando a pessoa não faz uma oração buscando de Deus. Porque o Senhor já havia dito que estava contra Acabe. O Senhor já havia dito que trataria duramente com Acabe. Então, quando ele se uniu a alguém que Deus estava contra, que Deus estava num processo para tratar com Acabe,
Então ele estava se unindo a alguém que Deus reprovava. E aquela parceria, aquela sociedade, aquela aliança não ia dar certo. Mas você vê que ele quase entrou numa fria, ele quase morreu, Josafá quase morreu por causa dessa aliança, teve que pedir socorro para o Senhor, pela sua infinita misericórdia, deu livramento, ele não foi morto. Mas você vê quando Deus, ele realmente está contra uma pessoa. Talvez você não prestou atenção num detalhe aqui. Acabe foi para a guerra disfarçado. Ele não foi com as vestimentas de rei, ele foi disfarçado no meio do exército, então ninguém saberia quem é Acabe lá dentro. Ninguém saberia. Eu vou disfarçado, você vai normal. O que aconteceu? Um soldado lançou uma flecha ao acaso, e a flecha, ela desceu justamente sobre Acabe, pegando numa fissura, pegando numa aberturinha, que só tinha aquele lugarzinho para passar. Tem como esconder de Deus? Tem como fugir de Deus? Você vê como é que ia saber quem era Acabe no meio de um exército daquele. É como se tivesse vocês todos com a armadura aqui, todo mundo vestido com armadura, não estamos vendo face, não estamos vendo o rosto de ninguém, não sabemos quem é quem, e o soldado lançou a sua flecha, e a flecha foi conduzida e desceu exatamente sobre Acabe. Amém? E aí, o problema é que o Senhor, no início da leitura, volta à primeira leitura que nós fizemos, no versículo 2, se não me engano. O problema é que o Senhor disse assim, olha lá, será que você devia ajudar ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Sabe uma coisa interessante? Que Acabe era rei de Israel, e a postura de ímpio, o Senhor trata como ímpio. Então, por isso que não adianta a pessoa falar assim, eu sou de Deus, está com atitude de ímpio, é ímpio. Entendeu? Aí a ira do Senhor está sobre você. Não devia, era um homem de Deus? Era. Por isso, gente, olha aqui para mim, por favor. Por isso, como eu disse ontem, se você não tem o hábito da oração, se você é uma pessoa ansiosa, quando você pensa numa coisa hoje, você está fazendo amanhã, é por isso que muitas coisas não dão certo. Porque você pensa hoje, você não para orar, você não para buscar, Senhor, eu devo fazer, Senhor, é da tua vontade, Senhor, fala comigo, fala o meu coração, não me deixa agir precipitadamente, se for do Senhor, abençoa, se não for, tira do meu caminho, cria divisão, esfria o meu coração, me dê a tua direção, porque eu não quero tomar uma direção que não é do Senhor, eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça. Amém? Aqui, ele alcançou a misericórdia do Senhor. Foi um homem que fez muitas coisas que Deus se agradou. Só que certamente ele tinha algo dentro dele, uma tendência numa direção que não era boa. Eu vou mostrar uma outra coisa para você. Na sequência, deixa eu ver aqui. Vai para 20:35. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, diga comigo, fez um tratado com Acasias, rei de Israel. Olha lá, tinha o quê? Que tinha uma vida. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressá,
profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não puderam se cumprir o tratado comercial. Os navios afundaram. Quantos navios, quantos barcos têm afundado? Quantos barcos têm naufragado? Por quê? Nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que buscar a direção de Deus para tudo. Nós temos que ter cuidado com quem nós estamos nos aliando, fazendo parcerias ou alianças, sociedade. Vou colocar essa palavra, sociedade. Sociedade. Porque o que acontece, eu preciso estar atento e colocar tudo em oração, porque ele fez sociedade contra pessoas que Deus já havia estabelecido que trataria com essas pessoas. Você já parou para pensar que você pode fazer uma sociedade com alguém que Deus entrou num processo e agora vai tratar com ela? Alguém que, por detestar o Senhor, por fazer coisas abomináveis, por zombar do Senhor, o Senhor estabeleceu que vai tratar com ela. E se você não busca direção para poder se aliar, para poder fazer sociedade, você pode estar se associando a alguém com vida ímpia, alguém com práticas que Deus abomina, e dependendo do envolvimento, isso vai repercutir sobre você. Construíram navios em sociedade, fizeram uma sociedade para construir navios mercantes, comerciais, e os navios, o quê? Afundaram, não deram certo. Amém? Amém, gente? Amém. Isso é sério. Sabe por quê? Porque geralmente nós pensamos hoje, estamos fazendo amanhã. Pensamos hoje em algo, não paramos, espera aí, deixa eu orar, porque eu não sei quem é essa pessoa, não sei que prática ela tem, porque eu posso estar me envolvendo num tratamento de Deus, entrando no meio de um tratamento de Deus. Está entendendo como é que o negócio é mais delicado? Eu posso estar entrando no meio de um tratamento que Deus está realizando na vida de alguém. Por isso que nós precisamos orar, nós precisamos buscar a direção de Deus. Eu preciso saber com quem eu tenho me aliado, com quem eu estou me associando. Isso não pode simplesmente ser também, você vê que a situação de Acabe com Josafá, não só se uniram para a guerra, mas uniram os filhos, fizeram aliança política através dos filhos. O filho de Josafá estava se unindo, os filhos se unindo em casamento. E Deus já havia determinado que trataria duramente com Acabe. E, inclusive, lembrando que ontem nós lemos que a geração futura de Acabe seria tratada. Nós lemos sobre isso. Amém? Então, era um bom casamento? Era uma boa aliança? Era uma boa parceria? Não. Ia dar certo? Não. Mas, muitas vezes, as pessoas não param para buscar a direção de Deus. Outras vezes, esse tipo de sociedade, vamos fazer aqui, vamos construir isso, que vai ser comercial, vai ser bom para os negócios, e etc, etc. Ali, o Senhor, por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Você não buscou a direção, você não buscou a orientação. Assim, os navios naufragaram e não pôde cumprir o tratado comercial. Os navios afundaram. Amém, pessoal? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Nós precisamos estar atentos. Nós somos de Deus. Com quem nós estamos unindo?
Nós somos de Deus. Quem está entrando na nossa vida? Nós somos de Deus, porque quando nós somos de Deus, tudo que é nosso é consagrado ao Senhor, nossa vida é consagrada ao Senhor. Quem está entrando na nossa vida? Quem está entrando na nossa casa? Quem está entrando na nossa privacidade? Quem está entrando e fazendo parte da nossa vida? Eu preciso estar atento. Por quê? De repente, são pessoas que têm praticado, pessoas que odeiam ao Senhor e o Senhor se voltou contra elas. E aí eu vou me envolver num problema. Você vê que ali ele fez um péssimo negócio, porque o Senhor já havia dito que ia tratar com Acabe, e ele vai se aliar com Acabe. Ele sabia que Acabe não tinha uma postura correta, ele foi se aliar com Acabe. E aí só podia dar no quê? No fracasso. Quem está entendendo, por favor? Por isso que você não pode ser precipitado, ansioso. Tem que separar um tempo para orar. Senhor, eu quero que dê certo o que vai ser bênção. Eu quero fazer o que o Senhor vai me abençoar. Eu quero fazer o que o Senhor vai me abençoar. Eu tenho projetos, eu tenho negócios, eu estou pensando em fazer uma sociedade. Fazer sociedade com ímpio já é mau negócio. Precisa cuidado, porque você vai querer consagrar o seu lugar, você vai querer que o seu lugar seja dizimista, o seu negócio seja dizimista, o outro não, porque é o certo para que seja um lugar abençoado, a outra pessoa não, ela já vai puxar para outra direção. Você vai querer consagrar, ungir, abençoar, ele também vai querer fazer o que ele crê lá dentro. Você vê como é que funciona? Isso é igual ao casamento com ímpio, é complicado, cada um puxa numa direção, um quer fazer o que Deus agrada, o outro quer fazer o que Deus reprova. Amém, pessoal? Quando nós falamos, está vendo como é que é sério essa questão, essa questão da gente realmente buscar a direção de Deus, separarmos tempo para buscar em oração o que Deus aprova, o que Deus tem para nós, se essa é a vontade de Deus, se esse negócio, se essa aliança, ela tem aprovação. Senhor, eu não quero me envolver com aquele que de repente não é a tua vontade, Senhor, eu não quero me envolver num tratamento do Senhor com uma pessoa, não quero estar no meio, porque de repente o Senhor está tratando, eu não quero. Então fala comigo, me dê a tua direção, não me deixa fazer o que o Senhor não quer que eu faça. Eu estou orando, coloca no meu coração está aberto, porque às vezes tem coisas que a gente é ansioso e só vê aquele momento, né? Só vê o momento, só visualiza com os olhos naturais e só vê aquele momento, como aqui, vão construir navios, nós vamos construir navios comerciais, e nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos arrebentar, e etc, mas espera aí, será que Deus tem isso? Deus quer essa sociedade? Porque Acabe é alguém que Deus quer que você se una? Acasias é alguém que Deus quer que você se una? Naufragaram, o barco afundou. Diga comigo, os barcos afundaram. Amém? Não quero que o meu barco afunde. Eu não quero o meu negócio naufragando. Eu não quero o meu negócio naufragando. Por isso, Senhor, tudo que eu vou fazer, eu quero a tua direção. Porque às vezes a gente não para buscar direção, e é quantos barcos entramos, é quantos barcos afundam. Entendeu ou não? É quantos barcos entramos, é quantos barcos afundam, porque não paramos para orar, não paramos para buscar. Com quem nós estamos entrando no barco também, tem essa, né? Com quem nós estamos entrando? Será que é para você entrar no barco com esse? Com quem você está entrando? Senhor, eu devo entrar? Senhor,
quero um tempo para orar. Você precisa me dar resposta até amanhã. Até amanhã eu não vou te dar resposta nenhuma. Eu vou te adiantar que eu não vou te dar resposta nenhuma. Eu vou orar. Esse era o ponto-chave de Davi. Sabe por que a Bíblia diz que Deus era com Davi? Porque Davi se conduzia prudentemente. Senhor, eu devo ir. Senhor, eu devo fazer. Senhor, eu devo ir à guerra contra o tal rei. O Senhor vai ser comigo, o Senhor vai me dar vitória. Senhor, fala comigo. Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és... mostrando que a sua confiança estava em Deus. Amém? Uma atitude errada, fora da direção, pode nos custar um prejuízo gigantesco. Por isso, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que buscam a direção de Deus a todo tempo. Que não prevaleça a nossa vontade, que prevaleça a vontade do Senhor. O que adianta eu construir? Construir, está aqui todos os navios, maravilhosos, agora nós vamos ganhar muito dinheiro, porque eram navios mercantes, era de negócio, era comercial. Fundou. Cadê o lucro? Só prejuízo. Amém? Se consulta o Senhor ia falar. Se para consultar o Senhor ia falar. Não faça, não se una. E aqui, desculpa, porque aqui já era reincidência. Já estava repetindo. O mesmo erro. Foi chamada a atenção lá atrás quando se uniu a Acabe. E aqui estava se unindo a Acasias novamente. E o prejuízo foi grande, não só prejuízo financeiro, mas o prejuízo espiritual. Amém? Fique em pé, por favor. Fique em pé com os teus olhos fechados. Diga a Deus, com muita lucidez, diga a Deus, que você não vai fazer nada sem antes buscar a direção dEle, que você precisa da direção dEle para tomar suas decisões, e que você não quer que dê certo aquilo que não for para ser bênção na sua vida. Eu quero ser dirigido pelo Senhor, meu Deus. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu não vou fazer não estou falando, entenda bem, gente, eu não estou falando de você comprar ou vender para o ímpio, entendeu? Estou falando para você comprar ou vender com, não é isso. Estou falando de você manter uma sociedade, aliança, é um vínculo mais forte, é você se unir àquele que de repente, isso serve para casamento, viu? Isso serve para casamento. Às vezes a pessoa não ora para buscar a direção, tem alguém que Deus já estabeleceu que vai fazer um tratamento duro ali, e aí a pessoa entra num relacionamento que ela só compra um problema. Entende? Já prestou atenção que às vezes a pessoa entra e vira um inferno, porque o outro já, Deus, você não conhece o histórico dessa pessoa, o histórico de atitudes, de práticas repugnantes ao Senhor. Chega um momento que o Senhor diz, basta, porque agora eu vou tratar. Então estou falando de alianças, vínculos fortes, que estreitam, que unem. Estou falando de você vai ali comprar um negócio, vender um negócio, ter uma relação comercial com alguém que você fornece ou pega, não é isso não, porque aí seria necessário a gente sair do mundo. Está entendendo que é um vínculo de sociedade, de união mais forte, como também você fazer do ímpio o seu melhor amigo, né? Trazer para dentro da tua casa, as práticas dele são completamente abomináveis, e aí você faz daquele que de repente as práticas dele Deus detesta, você faz dele o seu maior aliado, seu maior amigo, você traz para a sua intimidade.
isso também não vai ser bom para você. Fala com Deus e diga: Senhor, eu não quero fazer nada sem buscar a tua direção. Eu não quero ter atitude nenhuma fora da tua direção. Eu estabeleço isso: antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, eu vou gastar um tempo para orar ao Senhor. Sabe por quê? Já prestou atenção que às vezes vem alguma coisa para você e é uma cilada, e às vezes vem aquela situação assim: mas eu preciso que você me dê resposta até amanhã. Não, até amanhã eu não vou te dar resposta nenhuma, porque é nessa pressão que as coisas precipitadas acontecem. Entendeu? Não, eu vou gastar um tempo, eu vou orar, eu vou jejuar nesse propósito, vou colocar em oração, para que Deus me dê a direção do que eu devo fazer, porque eu quero fazer o que vai ser bênção na minha vida. Eu quero fazer o que vai dar certo. Eu não quero que o meu barco afunde. Eu não quero o meu barco naufragando. Fala isso a Deus: eu não quero o meu barco naufragando, Senhor. Eu quero o meu barco navegando em alto mar. Viu? Eu quero o meu barco navegando em alto mar e fluindo na tua bênção. Você não quer a direção de Deus? Então não precisa orar. Pode ficar tranquilo, não precisa orar. Mas se você quer, fala com Ele. Fala e eu me comprometo com o Senhor, meu Deus, que eu vou gastar tempo para orar. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou colocar em oração diante do Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, eu vou colocar em oração diante do Senhor. Eu quero a tua direção para tomar as minhas decisões. Eu quero a tua direção para fazer os meus negócios. Eu quero a tua direção, Senhor. E Deus vai te dar a direção. Que você seja influenciado pela palavra de Deus. Que você seja totalmente influenciado pela palavra. E você pode ter certeza de uma coisa: quando nós estamos na direção de Deus, influenciados pela palavra, é aquela velha frase: pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, mas vai arrebentar. Mas se estamos fora da direção de Deus, pode ter tudo para dar certo, mas vai dar errado. Dirige o teu povo, Senhor. Nos dê um alto nível de sensibilidade, como nós temos buscado, pedido, Senhor. Um alto nível de sensibilidade das coisas que o Senhor aprova e das coisas que o Senhor reprova. Nós colocamos em oração agora, meu Deus, e nos comprometemos com o Senhor, que não vamos tomar nenhuma decisão precipitadamente sem antes buscar a tua direção. Não vamos nos aliar àqueles que o Senhor não queira que nós venhamos nos aliar, fazer alianças com aqueles que odeiam o Senhor e que se voltaram contra o Senhor, ou de repente nos colocar no caminho, oh meu Deus, nos colocar entre o Senhor e alguém que o Senhor está tratando. Não, Senhor, não vamos fazer isso. Nós queremos fazer a tua vontade, fazer o que o Senhor aprova, fazer o que o Senhor se agrada. Então nos dê um alto nível de sensibilidade, um alto nível de sensibilidade para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que o Senhor aprova. Que nós sejamos influenciados pela tua palavra e pelo teu querer, Senhor, pela tua vontade. Abençoa o teu povo, abençoe cada uma dessas pessoas, e que ela possa sair daqui com essa convicção, com essa direção: não vou fazer nada sem antes orar ao meu Senhor.
Não vou fazer nada sem antes colocar em oração e consagrar ao meu Senhor. Nada. Eu quero a aprovação de Deus. A primeira aprovação que eu preciso é de Deus. Que assim seja na vida dela, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão conosco e que nós possamos sair daqui como profetizamos ainda há pouco. Eu profetizo mais uma vez para um mês extraordinário, Senhor, um mês de grandes bênçãos. E ainda que o mês passado não tenha sido um bom mês, o que faltou o mês passado vai sobrar, vai vir em dobro esse mês para a honra e a glória do teu nome. É o que nós cremos, é o que nós profetizamos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio e tomo posse. Diga: Senhor, não vou fazer nada sem antes orar ao Senhor, buscar a tua direção e a tua aprovação para a minha vida, para os meus negócios. Amém.